Pai, eu te agradeço por tua graça, teu amor, que é para todos nós. Eu sei que neste momento o Espírito Santo vai procurar despertar alguma verdade em nós. Obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Eu sempre falo, se você não ouvir o Espírito Santo, nada muda em sua vida. Tem jovens aqui que neste momento dos seus estudos ficam bastante preocupados porque lá vêm as provas do fim do ano. E é necessário passar. Só que eles esquecem que Deus também cuida disso. Oh, irmão Bernardo, será que Ele cuida dos meus estudos? Ele sabe muito mais dos seus estudos do que você. Ou de que qualquer mestre que ensina você. O que necessitamos entender é que Deus nos ama. E muito mais do que nós imaginamos. Então eu vou ler um versículo para você em Ezequiel, que é Velho Testamento, depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Acha da sua Bíblia. Mas eu tenho uma pergunta enquanto você está achando isso. Por que você tem Bíblia? Oh, irmão, é muito importante. Será que é? Isaías, Jeremias, Ezequiel. É mais no fim do Velho Testamento. Eu pergunto por que você tem Bíblia. Porque a maioria das pessoas leiam a Bíblia como se fosse um livro. E acham que, se ler um versículo, que aquele versículo passa a ser a vida deles. Negativo. Negativo. E eu vou mostrar a você como é negativo. Está aqui na frente um pouquinho. Eu recebi um e-mail de uma irmã que ela disse que Deus tinha falado uma coisa com ela e que Ele tinha confirmado isso nos Salmos. Ou seja, porque ela leu isso no Salmo, ela acha que foi isso a verdade da vida dela. Oh, filha, não é possível viver. Eu já vivi assim. Só que Deus não deu você a Bíblia como um livro. Este livro, como letra, destrói você, mata. Mas como Espírito dá você vida. Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é a voz de Deus, quando Ele faz vivificar uma verdade, o próprio Deus, passa a viver aquela verdade em sua vida.
Então, a Bíblia não é como qualquer livro. O primeiro livro que eu li em português foi de Drummond, Fala Amendoeira, que eu achei magnífico esse livro em português. Mas aquilo não fez nenhuma diferença em minha vida, porque é só um livro. Essa aqui não é um livro, é a palavra de Deus, o registro de tudo o que Deus tem feito desde Adão para Ele viver no homem pecador, morto. Porque todos nós nascemos mortos, espiritualmente. Ou seja, não conhece Deus. Uma irmã telefonou para mim lá embaixo outro dia e disse, quase chorando, irmão, eu sou 15 anos membro de uma igreja evangélica e eu não conheço Deus. É o caso da maioria. E você conhece Deus? Você pode conhecer a Deus intimamente como eu conheço, se você ouvir a voz de Deus, que é o Espírito Santo. Irmão, mas eu não sei como é que inventa a voz de Deus? Você não inventa, não. Como eu sempre tenho dito para vocês, Deus fez você de uma maneira maravilhosa, no seu íntimo. Ele colocou dentro do seu íntimo uma alma e um espírito. A alma tem uma função de levar você para o espírito. Mas eu nunca vi minha alma, irmão Bernardo. Você já viu seu fígado? Mas você tem fígado, não tem? Se não, está ruim, né? Não. Essas duas condições que Deus deu a você, alma e espírito, você nunca vai ver com os olhos, mas você vai ter conhecimento de como a alma funciona para Deus viver em seu espírito. A diferença entre alma e espírito é o seguinte: eles têm funções diferentes dentro de você. A alma você controla todinho. O espírito é só Deus que controla. Você não faz nada no seu espírito. É Deus que faz tudo. Então, irmão Bernardo, então por que eu tenho uma alma? Apesar de que Deus, você controla a sua alma, Deus fala na sua alma. Aliás, eu preciso ir. Eu falei que eu não tinha nada a falar, mas eu vou mostrar a você uma coisa. Vai para Gênesis, é fácil fazer, achar. Depois você volta para Ezequiel. Gênesis
capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Eu vou conversar com vocês agora, como Deus conversa comigo, para ver se isso facilita um pouco para você, porque eu sou mais burro que você pode imaginar. Deus tem que falar comigo muito simples, senão, você sabe de uma coisa? Você nunca vai entender nada do Evangelho pela cabeça, pelo raciocínio, por seus pensamentos negativos. Você somente vai conhecer Deus. E quando eu falo conhecer Deus, é viver uma vida que é impossível você imaginar. Gênesis 2, 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passar a ser um animal vivente. Um ser, alma vivente. De forma que Adão tinha duas coisas nele. Ele tinha uma alma, como o seu cachorro, como o meu cachorro tem. É a parte animal na gente. Mas também Deus pôs nele o Espírito de Deus. Por quê? Porque Deus fez o homem para Deus viver nele. Não para ele procurar fazer Deus viver nele, porque na sua alma você nunca consegue isso. Mas Deus soprou o seu Espírito em Adão para Deus poder viver continuamente, dia e noite, em Adão. E é isso que eu quero que você saiba hoje. Deus quer viver no seu Espírito. Não é você fazer esforço para isso. Porque no Espírito você não pode fazer nada. Foi Deus que pôs o Espírito em Adão. Porém, Adão, coitado, resolveu rejeitar o Espírito de Deus nele. Olha, verso 15 a 17. Mesmo capítulo, Gênesis 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Cultivar aqui é desfrutar, receber os benefícios. Não é trabalhar, porque Deus não fez Adão para trabalhar. E Ele não fez você para trabalhar. A razão por que você trabalha como um desvalido é que você está vivendo sozinho. Deus não está vivendo com você. Oh, irmão Bernardo, você não trabalha? Não. Eu tenho uma preocupação só. Ouvir Deus. E você não pode nem imaginar
como é a minha vida. Bom, então eu estava falando, né? Lendo, 15 de novo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, para ninguém roubar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas, eu gosto muito desses mas, porque esses mas me mostram que você é livre. Ou seja, ainda que Deus pôs o seu espírito em Adão, Adão não foi um robô governado por Deus. Ele tinha livre arbítrio para poder obedecer ou desobedecer. Exatamente o que você tem. Mas, verso 17, uma advertência contra a morte. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, sem a menor dúvida, você morre. Certamente morrerás. Oh! Foi a primeira vez que Adão ouviu que existe morte. E aproveitando disto, Satanás, através de uma serpente, que não era serpente como serpente aqui, não. Era um animal muito bonito, muito lindo, que a Eva começou a descobrir no jardim. E ela achou lindo aquele animal. Igual você acha o seu cachorrinho, né? Mas, só que achar lindo não valeu. Ela precisava daquele animal, Satanás naquele animal, passar um entendimento para ela que ela não sabia, que era morte. Porque Deus não tem nada com morte, nada. Deus não é de morte. A razão por que nós temos um cemitério ali, é simplesmente porque as pessoas sucumbiram à morte física. Mas não é a morte física que me interessa, porque ainda que você vai achar que eu sou mais maluco do que você pensa já, eu não vou morrer nunca. Por quê? Porque minha vida não é física, minha vida é espiritual. E o espírito não morre nunca. Não cansa também. Eu estava falando com um irmão aí. Ainda que eu passei uma dificuldade muito grande antes do último Tauá, em julho, depois eu sou totalmente renovado espírito, alma e corpo. De modo que eu me sinto como se tivesse 40 anos, mas eu não sei como é isso.
E é isso que eu quero que você conheça. Mas então, Deus tinha alertado Adão quanto à morte. Agora vai para o capítulo 3 de Gênesis. Vou lhe mostrar o homem sem Deus. Verso 8. Gênesis 3, 8. Observe. Se você puder entender isto, Deus mudará totalmente a sua vida. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E esse é o verso que você precisa entender. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Adão, você sabe onde você está? Porque Deus sabia onde ele estava, mas ele não sabia. Verso 10. E Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu. Estar nu é ser sem Deus. Você sem Deus é nu para Deus e morto ainda. E porque eu estava nu, tive medo. Medo de quê? De Deus. E me escondi. Eu pergunto você pessoalmente, você tem medo de Deus? Não, irmão, eu não tenho medo de Deus. E se Deus aparecer na sua frente, como você fica? Eu lembro muitos anos atrás, teve um irmão que telefonou para mim e pediu, ele estava muito enfermo. Ele não mora aqui não, ele mora fora. Disse: irmão Bernardo, se eu pedir você um favor, você faz? Eu disse: depende. Eu quero que o senhor ore para mim, para eu ficar são. Eu estou muito enfermo. Eu disse: oh, que pena. Ele disse: que pena não, irmão. Eu estou desesperado. Oh. E então eu perguntei a ele: irmão, se Jesus estivesse na sua frente, o que você falaria? Ele disse: bom, eu pediria a ele que me curasse. Eu disse: então pede. Por quê? Você sabe por que Jesus Cristo veio a este mundo? Para estar em sua frente, em todo momento da sua vida. Uma das primeiras, quando eu faço assim, porque Deus está
falando comigo, olha, eu não sou tão esquisito assim, não. Eu sei que você pensa que eu sou maluco, né? Para vocês que são novatos aqui, nunca ouviram um maluco desse jeito e talvez não queira mais. Porém, observe. Eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus Cristo veio ao mundo porque você nasceu sem Deus. E porque você nasceu sem Deus, você continua enfrentando todos os problemas sem Deus. Um irmão me telefonou. E esse irmão, que eu não conheço, telefonou desesperado. Ele disse: irmão Bernardo, minha mãe, eu estou no hospital com minha mãe. Ela está morrendo de câncer desde 2009. E ela está na iminência para passar para a eternidade. E eu não sei o que fazer. Eu disse: oh, irmão, você é muito religioso. O que precisa é nascer de novo. Mas eu sou nascido de novo. Porque eles pensam que se você não é católico, você nasceu de novo. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Há pessoas que nascem de novo na Igreja Católica. Martin Luther foi um deles. Um padre. Eu tive padres, quando eu lecionava, como meus alunos, e falaram comigo: professor, o que você diz e o que você vive é a verdade de Deus. Mas eu não sei. Filho, se você não sabe, a coisa mais simples é saber. Quando as pessoas me perguntam, eu falei com você, conversar um monte de coisas. Quando eu falo com as pessoas, você precisa nascer de novo. Eles dizem, sabe o que eles me falam? Como? Como? Você sabe nascer de novo? Eu nunca pensei, irmão. Espera aí. Quando eles me perguntam como se nasce de novo, para ter Deus em sua vida, eu pergunto: o que você fez para nascer dos seus pais? Eu estou te perguntando. O que você fez para nascer de seus pais? Ninguém sabe, né? Não sabe, né? O que foi? Nada. As pessoas não gostam de dizer nada. Assim também. Você nasce de Deus, não tem que fazer nada. Jesus Cristo veio aqui para dar você a vida de Deus de graça, por seu amor. E no momento que você ouve dentro de você que Jesus Cristo disse: importa-vos nascer de novo. Oh, quando você crê no que Jesus Cristo diz, você nasce de novo. E o que você faz? Nada. Oh, irmão, eu não estou bem entendendo. Então, eu vou repetir. Nós acabamos de ler que quando Deus
fez Adão? Ele o fez com uma parte animal, chamada alma. Que todo animal tem alma. Até a formiguinha. E tem coisas menores do que isso, que também tem alma. Mas essa é outra coisa. Mas Deus pôs o seu Espírito nele. O que ele fez? O que Adão fez para isso? Para Deus pôr o Espírito nele. O que Adão fez? Nada. O que você faz para Deus viver em você? Nada. É preciso crer que Jesus Cristo veio para isto. Oh, irmão, mas eu estou procurando entender. Esquece. Você nunca vai entender isso na cabeça, pela mente, raciocinando. Você entende isso em seu espírito. Mas não sabemos quanto tempo Adão viveu desfrutando do jardim do Éden, sem trabalhar. Foi a provisão de Deus para ele. Mas em determinado momento, a Eva chegou com uma conversa que ela ouviu de Satanás. Sabe, Adão, você lembra que Deus disse para não comer daquela árvore, que é tóxico, aquela árvore. Eu peguei o fruto. Oh! E você não morreu, Eva? Não, eu estou aqui. Porque ela não sabia. Ela pensou que morte era morte física. Então, Adão foi na conversa de Eva e também comeu. Efésios diz que Eva foi enganada, mas Adão não. Ele fez porque quis. E o que aconteceu? Ele descobriu que ele estava no mundo sem Deus, nu. E então se escondeu da presença de Deus. Você sabe de uma coisa? Deus fala com todas as pessoas o tempo todo. Por quê? Deus fala na alma das pessoas. Porque a sua alma tem 3 partes. Ela tem consciência, coração e livre-arbítrio. Ou seja, coração não é o seu espírito. Faz parte da sua alma. Coração são os seus valores, os seus interesses, os seus desejos. Isso é coração. E esses valores e interesses e desejos podem mudar continuamente. E quando Deus vê que o coração de você está com valores e desejos e interesses errados que vão destruir você, Deus fala na sua consciência. E não é necessário que ele cite um versículo bíblico, mas ele fala a verdade. Você começa a dizer, oh Deus. Quando Deus fala na sua consciência, se você ouvir, e o interessante
que Ele pode falar da sua consciência em qualquer instante, em qualquer lugar, mesmo no meio do seu trabalho. Repentinamente você pensa, oh, eu nunca pensei sobre isso. Oh, não. Quando Deus fala em sua consciência, não é coisa que você foi pensando. Repentinamente, você pensa. A primeira coisa que Deus falou e despertou na minha consciência foi muito engraçado. Eu estava lecionando. E Deus disse para mim, na minha consciência, Bernardo, você precisa ser diligente. Eu não sei o que é ser diligente. Então Deus me disse, eu vou te ensinar. Ser diligente. Diligente é seguir com fidelidade o que Deus mostra a você na sua consciência. Bom, desculpe, gente. Eu estou demorando muito, né? Mas agora vai para Ezequiel. Ezequiel, aquele que eu falei com vocês. Eu vou dar tempo para vocês achar. Depois de Isaías, depois de Jeremias, tem Ezequiel. Ezequiel 33, 33, Ezequiel 33, verso 11. É Deus que está falando. E você sabe por que ele fala isso? Para você. Para você. Ezequiel 33, verso 11. Eu vou mostrar a você rapidamente como Deus fala comigo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ou seja, perverso, aquele que tem caminho de morte. Que para o perverso converter do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por quê? Porque a vez de morrer. Eu vou concluir. Ó casa de Israel. Por que eu disse que eu vou concluir? É preciso que você entenda que Israel é o relógio de Deus para o mundo. Antes que eu vim para aqui, eu ouvi na televisão uma reportagem de que os americanos mandaram 3.500 soldados para dentro de Israel para, em termos, fazer treinos, exército, treinando com o exército de Israel. Mas é mais do que claro, isto é
para ter um efeito sobre Irã, porque Irã é um país vizinho, quer lançar Israel no mar Mediterrâneo. Eu sei que isto pode parecer para você um exagero de mercado, mas eu vejo que o relógio de Deus está quase à meia-noite. Por que eu disse quase meia-noite? Porque à meia-noite haverá um grito no mundo. E todos aqueles que têm a vida de Deus neles vão ser arrebatados. E os outros vão ficar aqui para sofrer o quê? Certamente você já ouviu chamar de uma guerra chamada Armagedon. É terrível o que se passará. Eu não estou falando isto para assustar você, mas eu estou dizendo, chegou a hora de você viver em termos da eternidade. Porque a eternidade pode acabar para você em qualquer momento. Eu sei, no meu espírito, que o relógio de Deus está chegando a marcar o fim. E para você, se tem Deus em você, o que se passa depois não importa. Mas para os outros que vão ficar aqui, vai ser terrível. Você já tem, em algum momento, um problema na sua vida? Você lembra que eu citei daquele moço que telefonou, que estava no hospital e que disse, eu não sei o que fazer. Se você tem Deus em sua vida, você nunca ficará sem saber o que fazer. Porque Deus é sua salvação. Deus resolve todo o problema que você pode ter. Oh, irmão, mas que diferença faz ter Deus em minha vida? Quer saber? Vai para Efésios. Efésios. É Novo Testamento. Capítulo 1. Efésios 1. Eu não vou falar muito disso não, mas eu vou mostrar a você uma verdade. Uma verdade só. Bendito o verso 3. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Observe o que ele diz. Que Deus tem
tem nos abençoado. Ou seja, Deus fez uma coisa para você em Cristo Jesus que mudou totalmente a vida daquele que tem Deus. Eu falei com você que quando Deus fez Adão, Ele o fez com o Espírito de Deus, porque o homem é feito para Deus viver nele. Você é feito para Deus viver em você. E se Deus vive em você, todo problema que você tiver, você tem a solução. Aquele irmão que telefonou desesperado na iminência da partida da sua mãe para a eternidade. E ela foi salva, graças a Deus. Ele disse chorando, mas irmão, eu não sei o que fazer. Eu disse, você não sabe o que fazer porque você não nasceu de novo. Quantos problemas você enfrenta e fica sem saber o que fazer. E você procure fazer a solução na sua alma. Mas Deus te deu a solução no seu espírito. Pois você é feito para Deus viver em você. Não é você fazer Deus viver em você que você não pode. Ele disse, Paulo disse, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Você crê nisso? Aqui é. Você crê aqui, sim. E amanhã, como aquele irmão no hospital, na iminência da partida da sua mãe, e falando disso, às 4 horas da madrugada daquele dia, ela morreu. Ela passou para a eternidade. Quando eu falo que eu tive câncer e saí do câncer, as pessoas pensam que eu saí do câncer com a ajuda da medicina. Não. O que eu tive nesses anos todos foi Deus que me livrou de todos eles. Eu já fui em situações terríveis. Filho, o que eu digo para você é que eu quero que toda situação que vem na sua vida, você conhece Deus de tal modo que diz, Deus, Tu és a minha salvação. Eu tenho um Salvador. Ele salvou e salva Bernardo de Bernardo, porque Bernardo não vale nada. Eu sou a pessoa mais rebelde que você pode imaginar. O que eu estou dizendo para você é que eu sou falho como você. Eu tenho problemas como você. Só que eu sei o que fazer. Entrega o problema na mão do Senhor. Se aquele moço no hospital tivesse entregar a sua mãe na mão de Deus, ele estaria vivo até hoje. Não porque foi ruim para ela morrer.
que a única pessoa salva naquela família foi aquela mãe que foi para o céu. Em momento de crise, você tem Deus? Ou você está nu, sem Deus? Ah, filho, não despreza a medicina. A medicina, os médicos, são para aqueles que não têm Deus. E graças a Deus por eles. Mas para você, eu falei com o médico do Rio de Janeiro, ô filho, você fez muita residência quando era jovem. Fiz. Eu tenho médico residente. Mas não sou médico. Ele é meu cientista. Ele é minha vida. E o que eu falo com vocês sempre. Conheça Deus como Ele é. Porque não te custa nada. Deus te deu Jesus Cristo. Só crê. E você começa a viver sem esforço nenhum no que Ele fez. Porque Jesus Cristo veio aqui para salvar você de você. Pai, eu sei que essa conversa foi diferente, mas foi porque tu quiseste falar com alguém. E eu te agradeço por isto. Em o nome de Jesus.